que nunca foi tão fácil fazer cinema, paradoxalmente falando. Porque, por incrível que pareça, nesse tempo, você tem um equipamento todo que foi barateado de tal maneira que ele é tão fácil de manusear, ele é tem uma qualidade tão boa. Não esqueça que a Reflex, que eu filmei com a câmera Reflex a minha vida inteira, 35mm, entrou no mercado do digital e lançou a Alexia Mini, já, o segundo modelo, que é uma câmera maravilhosa, uma qualidade maravilhosa, com um custo que nada tem a ver com o cinema. O que eu quero dizer? Quer dizer que um moleque reúne outros moleques e arruma, assim, sei lá, pega um programa de computação de montagem, você já tem a montagem. A luz, hoje em dia, é luz LED, você a liga na tomada. Falar isso para um daqueles eletricistas de 40 anos atrás, o cara caia duro, você vai estourar a casa. No entanto, hoje você liga na tomada, o refletor é pequeno. Então, não há por que não fazer mais, não há por que não fazer. Essa é a grande vantagem. O que é complicado é você exibir. Essas Netflix e não sei o que lá, são exatamente como o cinema, elas procuram o que elas acham que é a moda do momento. Eu não entendo o critério deles e acho que é dificilmente inteligível esse critério. Mas você pode começar a pensar em exibir o seu próprio filme no digital. Você pode pôr no YouTube, num canal seu, e começar a cobrar ingresso. Não me pergunta como é, porque eu ainda não sei, eu estou tateando, estou estudando. Mas esse festival que o Ademar de Oliveira fez aí agora recentemente, foi cobrado ingresso. Foi cobrado ingresso, R$10. Acho que você pagava com cartão, sei lá. Isso é o futuro. Isso é o cinema, entendeu? Quer dizer, você pode continuar usando as salas por uma vitrine, para você mostrar 10 dias, 12 dias, mais ou menos como o Scorsese fez com esse filme último que ele fez aí. Você passa um pouquinho e depois vai para a televisão. Eu acho que será por aí. E eu acho que é possível você fazer cooperativas. Por que não, pô? Eu queria ter 26 anos nessa altura da minha vida, pô. Só que eu queria ter. Para chegar lá e falar, vamos fazer. Que negócio é esse? De ficar pedindo dinheiro para o governo. Nós precisamos sair desse buraco em que a gente se meteu, que o governo dá uma esmola para a gente. Dá uma esmola desconfiando que a gente ainda vai roubar. Nós somos todos considerados ladrões pelo governo e em outros estamentos da sociedade também. Né? Então, você fica recebendo essa esmola quando você tem toda a possibilidade de fazer o cinema hoje. Está aí, pô, não tem nada que ficar pedindo. Nós precisamos nos livrar dessa armadura. Eu me encaminhei para a publicidade por uma única razão. Logo que eu entrei e me vi circundado por figuras como Roberto Santos, Denoir de Oliveira, Agostinho Martins Pereira, eu percebi que ninguém vive de cinema. Não é possível viver de cinema, Inácio. Eu nunca considerei a hipótese de eu viver de cinema. Então, eu me lancei a comerciais de televisão com todas as forças. Não, eu tenho que ver a minha vida aqui, porque cinema não é. Olha o que aconteceu antes. Eu sabia que isso ia se repetir, porque o cinema brasileiro ele tem um problema crônico, que é a falta de público. Não adianta. Para determinados filmes, evidentemente. Tem uma determinada faixa de filmes que ninguém vai ver. E esses filmes eram os filmes que eu queria fazer, que muita gente queria fazer. Para fazer isso, você tem que fazer cinema amador. Portanto, procurar o seu ganha-pão em outro lugar. Eu fui na publicidade, que é cinema também. E me dei muito bem. E fiz muito tempo isso. Até o momento que eu me senti livre, livre que significa com um aparato financeiro razoávelzinho, para poder me dedicar ao longa-metragem, onde eu sabia que eu não ia ganhar nada mesmo. Uau!